Eu sou Patrícia Dames e tô aqui para te mostrar hoje essa jornada. Essa jornada, esse caminho de que é possível você ficar bem para você alcançar os seus objetivos e construir a vida que você tanto deseja. Daí você pode falar assim para mim, mas Patrícia, eu não quero nada disso, eu não quero alcançar o objetivo, eu não tenho vontade de construir uma vida, eu simplesmente quero ficar bem por ficar bem. Essa jornada também é para você simplesmente acordar bem de manhã. Ou, se você não acordar bem de manhã, você conseguir transformar o que você está sentindo, o que você está pensando, o seu foco para você ficar bem. Você definir uma agenda diária perfeita para você ficar bem. E, de novo, não vai pensando que para mim foi assim a vida inteira, que eu fiquei bem a vida inteira. Não, eu também, como você, já acordei muitas vezes não querendo acordar. Muitas vezes sem sentido, muitas vezes sentindo um vazio existencial muito grande. Eu também já estive mal. E a partir desse movimento, desse processo todo que eu fiz na minha vida, eu vi que é muito possível. Eu vi concretamente que é muito possível. Eu vi clientes alcançando. Porque a gente alcança esse lugar à medida que a gente olha para dentro da gente, que a gente faz o movimento de sair do olhar para fora e vir para o olhar para dentro. Esse olhar que a gente foi tão treinado e condicionado. Por isso o processo de coach. Coach é treinamento. Que treinamento que é esse? Da gente olhar para dentro da gente. E à medida que a gente vai entrando e entrando cada vez mais profundo dentro da gente, chegando na percepção que a gente tem da gente mesmo, chegando nas nossas feridas emocionais, a gente consegue cuidar de nós mesmos, cuidar das nossas feridas emocionais. E por isso que esse caminho é muito possível. É muito possível a gente chegar nesse olhar que a gente tem hoje pra gente, que você tem hoje pra você. Saber que olhar que é esse, de onde que ele vem e curar esse lugar. Uma das coisas que impedem da gente ficar bem, é esse lugar das nossas grandes dores. Então a gente precisa curar. E, de novo, eu fiz esse movimento, vi vários clientes fazendo esse movimento. E agora eu quero que você veja o depoimento da Vivian, a experiência dela com o processo de coach, com essas informações que eu estou dizendo para você, que eu cheguei, que eu organizei num treinamento. Eu quero que você se delicie com o processo da Vivian. Você pode se identificar com as dores da Vivian e pode se motivar com a transformação que ela fez. Esse foi um processo maravilhoso, uma conquista maravilhosa e a prova viva de que é possível a gente ficar bem para a gente chegar onde a gente quer. Para a gente ser a mulher de sucesso, ou a mulher plena, ou a mulher realizada que a gente quer. Sou a Vivian, tenho 37 anos e sou empresária aqui em Uberlândia. Eu conheci o trabalho da Patrícia através da indicação. Eu estava na manicure e uma pessoa que já tinha feito o processo com ela, eu não conhecia a pessoa, falou super bem, falou da competência e da transformação que foi na vida dela o trabalho. E no mesmo dia eu já mandei uma mensagem para ela, porque eu fiquei interessada em ter o mesmo resultado, de ter essa mudança também na minha vida. Eu ficava indignada com tudo, comigo principalmente, de saber que eu tinha muita competência e de não conseguir ir além, e triste. Então, uma das coisas que a gente trabalhou muito no processo, e que eu acho que é fundamental, é a questão de entender o sentimento. Então, assim, a gente não é preparado para isso, né? A gente cresce atropelando fase, atropelando as sensações, não sabe dar nome às coisas. E bem no começo já do processo, eu acho que na primeira, na segunda sessão, a gente trabalhou os sentimentos. E quando eu comecei a conhecer os sentimentos, eu fiquei assim, fascinada. Porque muitas vezes a gente tem medo, tem medo de outras coisas, e isso a gente vê que pode ser usado depois como uma base ou como incentivo para muita para mudança mesmo, no caso.
Então, foi esse o processo de descobrir principalmente onde eu estava e para onde que eu estava querendo chegar, onde que eu estava querendo chegar. Na época que eu comecei o processo, eu já tinha 10 anos de formada, eu sou formada em Direito, mas já tinha 1 ou 2 anos que eu não estava exercendo. O direito já não tinha sentido e eu já tinha optado por não exercer mais. Só que eu não tinha encontrado outra coisa que enchesse meus olhos, nem nada que me vibrasse. E a partir daí a gente começou a fazer o processo dentro da questão profissional. Descobri habilidades que eu não sabia que eu tinha. Sempre falei que eu gostava muito de números, de coisas exatas, e hoje eu trabalho diretamente com pessoas. Apropriei da liderança, que era outro fator que inconsciente eu já exercia, mas que com o trabalho eu consegui desenvolver e aumentar essa habilidade. Então, hoje eu tenho uma clínica de estética, já tem quase 5 anos. E dentro desses 5 anos, assim, eu posso falar que eu sou outra pessoa. Trabalhou minha questão de comunicação, a liderança, vim para uma clínica que era menor, consegui construir um espaço maior. Hoje a gente, apesar da pandemia, a gente está em expansão. Trabalho com 10 mulheres diariamente e posso falar que eu construí uma equipe segura, uma equipe, um lugar bom de trabalhar. Então, hoje, quando eu acordo todos os dias, eu venho feliz para cá, são desafios diferentes a cada dia e eu me sinto realizada. Eu indicaria, assim, com toda certeza, o processo para... Na verdade, a minha filha já fez, eu confio muito no trabalho, continuo indicando para várias pessoas, e mais do que isso, eu continuo usando. Então, assim, hoje, o trabalho eu não uso de forma pessoal, mas eu consigo adaptar ele na minha empresa. Todas as vezes que a gente precisa de um direcionamento, ou um treinamento pessoal, ou de aumentar a performance de alguma integrante aqui da equipe, é a Patrícia que eu chamo. Depois que você assistir o vídeo da Vivian, veja também o depoimento da Samara, que foi outra jornada maravilhosa dentro do meu escritório. O quanto ela também, assim como a Vivian e várias das minhas clientes, fez a transformação e conquistou o lugar que ela gostaria de conquistar. Meu nome é Samara Cristina Pedroso Vieira, eu tenho 33 anos, vim para cá a trabalho como gerente administrativo de uma empresa de educação, Instituto Alfabeto, e venho trabalhando nessa empresa desde então. Em 2017, criei minha própria empresa em paralelo, né? Continuo trabalhando no Instituto Alfabeto e tenho minha própria empresa de certificação digital que chama Nova Era Certificadora. Eu não me senti completa. Eu acredito que as principais mudanças foram o autoconhecimento, né? Porque, assim, certas atitudes que eu fui desempenhando durante a minha vida, muitas das decisões foram tomadas por base no medo, e isso começou a me prejudicar em determinadas áreas da minha vida. Eu comecei a ver isso depois das sessões, né? Inclusive em carreira profissional, às vezes até pelo fato de ser mulher, trabalhar muito com homem. Então, teve várias ações que eu fazia que eu me retraía, e eu acredito que foi muito pelo meu histórico de vida. E isso a gente foi debatendo nas sessões, eu fui me conhecendo mais, trabalhando as minhas emoções. Teve os processos duros, né? Porque a gente vai se conhecendo e entendendo por que a gente faz determinadas atitudes, né? Tanto de defesa como de ação. E isso que eu acho que foi mais... A gente está fazendo isso durante todo esse processo de coach, que é a busca do autoconhecimento, conhecer por que eu tomo essas determinadas ações e também por que eu não avanço nas coisas que eu sou boa, né? Aprimorar as minhas fortalezas e não só ressaltar as coisas que eu sou, que eu tenho determinadas falhas, né? Então acho que a maior satisfação, pode-se dizer, e evolução que eu estou tendo nesses últimos anos, acho que nesse último ano fica claro isso, que eu tenho mais confiança em mim mesmo. E isso é graças ao processo de coach. Então eu deixei de ser do bastidor e eu me coloquei mais à frente, né? E isso em todas as áreas, eu acredito, mas principalmente profissional. Principalmente na empresa que eu trabalho, né, nesses últimos anos, e na minha empresa. Então acho que o maior alcance nesse último ano com o coach foi essa capacidade de saber que eu
eu tenho essa capacidade de liderança sim, e ela já tá evidente em tudo que eu tô fazendo recentemente. Eu lembro perfeitamente quando eu entrei, eu falava muito, eu sou ansiosa. E isso foi algo que eu aprendi, não sou, estou. Então esse estado de ser foi essencial, porque o poder das palavras influi nas nossas ações, consciente ou inconscientemente. Assim, foi um processo que, durante esse ano que eu tive que enfrentar vários medos dos quais eu não sabia o porquê, do que está acontecendo, mas foi no coach que eu tive essa ajuda. Com certeza eu indicaria o trabalho da Patrícia, porque ela tem conhecimento, ela tem orientação e ela sabe conduzir muito bem o processo de coach. Né? São etapas que você vai, cada dia vai evoluindo, né? Tem momentos que você dá assim, um passo para trás porque você precisa daquele conhecimento, né, ser absorvido por você, mas quando você vai avançar, você vai longe. Disso eu tenho certeza, sou prova concreta disso. E esses 2 depoimentos é só uma pequena amostra do que essa jornada consegue fazer. Porque eu vi mais de 100 clientes passando pelo meu escritório e ficando bem e alcançando o resultado que eles tanto queriam. E se colocando na rota da vida que eles queriam construir. E nos treinamentos que eu fiz presenciais, eu vi clientes ansiosas, tristes por causa da viuvez, tristes por causa de ninho vazio, tristes porque estavam se separando. Eu vi clientes indignadas com seus pares, com seus maridos, com seus chefes, fazerem essa mudança, ficarem bem e se recolocarem no mercado de trabalho, serem aprovadas em concursos, em vestibulares. E essas clientes se reposicionaram no mercado de trabalho, emagreceram, passaram a criar novas qualidades de relacionamento com seus pares e também foram aprovadas em concursos e vestibulares. E como eu já te mostrei, eu também estive nesse lugar que você hoje está, no lugar da dor. Eu também tive depressão, eu também fiquei insatisfeita com o meu trabalho e na insatisfação do meu trabalho eu adoeci, eu tive pânico. Eu também senti as dores emocionais, as dores das nossas feridas emocionais, que é a traição, injustiça, abandono, rejeição e humilhação. Eu também já tive nesse lugar. E, usando essa jornada, eu também consegui transformar minha vida. Eu falo que eu fui a minha primeira cliente. Tudo que você acessar nessa jornada, que você usar de exercício nessa jornada, eu usei antes. Eu fiz. Eu passei por cada uma das fases dessa jornada, dei cada um desses passos. E à medida que eu fui usando em mim, que eu fui ajustando, que eu fui usando na minha família, essa jornada foi crescendo. E nós fomos colhendo os frutos dessa jornada. E agora eu quero te contar um pouquinho da minha história e como eu fui desenvolvendo essa jornada. E a minha história, como você deve saber, ela começa lá no meu nascimento, quando, depois de 5 dias de nascida, a minha irmã gêmea faleceu. E a partir desse momento, um momento importante de separação da minha vida, a ferida emocional da rejeição se abriu. E foi determinante na construção, na forma que eu fui construindo a minha vida, que eu fui respondendo na minha vida. E como consequência dessa ferida emocional, eu tive vários momentos na minha vida de processo de depressão. Eu me lembro aos 9 anos ter depressão, aos 13, 20, 25. E isso me incomodava muito. Apesar de todo o processo de terapia que eu fui fazendo, essa dor não diminuía. E ainda nesse ambiente interno, desse desconforto emocional que eu tinha, quando eu me casei, o meu marido passou por um grande desafio financeiro. E a partir daquele momento eu precisei encontrar uma resposta que não estava conectada com aquilo que eu queria para a minha vida, mas de acordo com a nossa necessidade material. E o caminho que eu encontrei foi o caminho da docência. Um caminho que eu não estava muito satisfeita, que não estava conectado com as minhas forças, com aquilo que eu gostaria de fazer na vida. E quando a gente trabalha dessa forma, o que muitas vezes a gente tem como consequência são também doenças emocionais. E foi isso que aconteceu. Por que eu estou te contando tudo isso? Para você perceber que eu também já estive aonde provavelmente você está hoje, nas suas dores emocionais, nas suas feridas emocionais. Em um dado momento, eu vi que eu precisava fazer alguma coisa na minha vida. Buscar uma outra resposta que eu estava buscando. E o caminho que eu encontrei depois de passear pela constelação familiar foi o coach.
E no coach eu consegui respostas do que estava acontecendo comigo e uma resposta profissional. Eu vi que esse era o caminho que eu queria fazer. Eu vi que estava conectado com o meu propósito, com o meu sonho de ajudar muitas pessoas, sobretudo as mulheres. No entanto, por vários anos eu resisti a esse chamado de contribuir com várias mulheres. Daí eu fiz a opção de fazer atendimentos individuais. Mas à medida que eu ia ajudando os clientes, eles falavam assim para mim: Patrícia, você precisa ajudar mais pessoas, você precisa contribuir, levar isso que você sabe para mais pessoas, você precisa escrever livros. E por essas razões eu fui transformando o meu conhecimento, a minha vivência dentro do escritório, os meus estudos, os meus cursos, nessa jornada Eu Fico Bem. E por esses pedidos e por uma força interna dentro de mim, de querer contribuir, querer compartilhar os meus conhecimentos, de vivenciar enquanto minha primeira cliente os benefícios dessa jornada na minha vida pessoal e na minha vida familiar, que hoje eu estou aqui compartilhando com você a síntese que eu fiz do meu conhecimento, desses 12 anos de conhecimento, de trabalho no meu escritório e de estudos. Porque logo no início dessa jornada, eu aprendi que não são as nossas competências, mas como a gente se sente, como a gente está com a gente mesmo, que define aonde que a gente vai chegar na vida, que define como que a gente vai se colocar na vida, como a gente vai se sentir. E é essa jornada de transformação que eu quero mostrar para você agora. E essa jornada começa com a nossa expansão de consciência. Consciência é a gente ter conhecimento a respeito de nós mesmos, de onde a gente está, de onde a gente quer chegar. Para isso a gente precisa reconhecer, a gente precisa aceitar, a gente precisa investigar para a gente compreender aonde que a gente está. O que levou a gente pensar, sentir da maneira que a gente pensa e sente? O que faz a gente acreditar da maneira que a gente acredita? Porque é a partir dessa consciência que a gente consegue fazer a transformação. Para mim, só é possível fazer essa mudança se a gente tiver essa consciência. Por isso que a gente começa com a expansão de consciência. Então, nesse momento, você pode perceber o quanto é diferente das terapias tradicionais e até mesmo do coach tradicional. Porque o coach tradicional, a base dele são as técnicas que são excelentes, que é como a gente tomar um remédio. A gente toma um remédio, fica bem, mas muitas vezes depois que esse remédio passa o efeito, a gente fica com as mesmas dores. E isso não me silenciava, isso não me deixava satisfeita. Não era isso que eu queria compartilhar com o meu cliente, com a minha cliente. Eu queria muito mais, eu queria que você ficasse bem e conseguisse, sem mim, ficar bem. A partir do processo de autoconhecimento, a partir da sua capacidade de fazer a mudança das informações que você precisa fazer para você ficar bem. E você aprende esse movimento. E é muito possível a gente aprender a fazer isso. E essa jornada é justamente te mostrando como você vai fazer isso. Porque uma das coisas que sempre me intrigou foi as pessoas falarem assim: ah, você precisa fazer isso para você ficar bem. Ou não, você precisa fazer isso para você ficar bem. Mas não me diziam como fazer. E uma das coisas que eu mais me dediquei foi descobrir como fazer. O que eu estou te dizendo aqui? Quantas vezes você já escutou que você precisa ter pensamentos positivos? Então, já que é isso que você precisa, ter pensamentos positivos, produza pensamentos positivos. Você sabe fazer isso? Muitas vezes a gente acredita que simplesmente fazer um contrapensamento do que a gente está pensando. Por exemplo, você pensa assim: ah, eu não consigo fazer esse doce. É um pensamento que é um pensamento negativado. Daí você fala assim: ah, o pensamento positivo é eu falar, eu consigo fazer esse doce. E sai repetindo isso vida afora. E isso faz muito pouco efeito em você. O que eu descobri é que a gente precisa produzir o pensamento que faz sentido pra gente, que nos toca. E nesse treinamento eu vou te mostrar, tintim por tintim, como você faz isso. E daí, com os passos da jornada, você vai conseguir ficar bem. Porque além da expansão de consciência, você vai aprender a preparar a sua mente,
a abrir a sua mente, a dizer sim, a aceitação, a ficar no aqui e agora, plena atenção, a ter coragem de se bancar. Porque muitas vezes a gente não sabe fazer isso, a gente não está preparado, porque a gente está na proteção do novo. E agora você pode estar se protegendo do novo, desse treinamento. Pode ser uma objeção sim para você, porque é muita informação que eu estou compartilhando com você e informações novas, que vão te colocar num outro lugar, numa nova perspectiva de vida. E isso pode fazer com que você se proteja. Nem certo e nem errado. Está tudo bem nesse lugar. O que eu quero é que você entenda é que é possível e que tem uma jornada para você fazer. E depois que você aprender a preparar a sua mente, você vai aprender a definir um novo diálogo interno. Novas informações, acessar novas informações dentro de você, ou você aprender a construir essas informações. Informações que vão fazer você ficar bem com você, para você alcançar objetivos e construir a vida que você tanto deseja. Para você ter um gostinho de como que é essa jornada e já começar a experimentá-la, eu quero te mostrar um exemplo. O exemplo da ansiedade. Quando a gente está na ansiedade, a gente não está bem. Ela é desconfortável e muitas vezes ela nos impede de dar o próximo passo. E a ansiedade é uma emoção secundária que vem do medo. Todas as vezes que a gente está ansiosa, a gente está na projeção de um futuro caótico. Porque antes a gente sentiu medo. E por que a gente sentiu medo? Porque a atividade mental foi da dúvida. Então a gente está lá no e se e será que. Por exemplo, para você que acabou de se separar, está ansiosa com medo de não conseguir pagar as suas contas. O que você está pensando nesse momento? Qual que é a qualidade do seu pensamento? A qualidade do pensamento é da dúvida. Você está assim, será que eu vou conseguir pagar as minhas contas? E como resposta, você está dizendo, não, eu não vou conseguir pagar as minhas contas. E projetando esse futuro, que é um futuro caótico. Às vezes você se vendo tendo que voltar a morar na casa dos seus pais. E isso para você seria o caos. Você projeta um certo desabamento da sua existência. Então é um momento muito comum dessa ansiedade aparecer. E o que você pode fazer para você conseguir mudar essa emoção que você está produzindo? A primeira coisa, como eu disse, é expandir a sua consciência. E nesse momento de expansão de consciência, você dá 4 passos. Primeiro, você precisa saber que você está ansiosa. Depois, aceitar a ansiedade, incluir a ansiedade, ela faz parte da natureza humana. Parar de brigar, porque a gente tem muitas vezes o hábito de brigar com as emoções do estresse, com a raiva, com a tristeza, com o medo. Como se brigar com uma emoção é a forma da gente lidar com ela, é a melhor forma de lidar com ela. E a melhor forma de lidar com a emoção não é brigar, é dizer sim para ela. E isso pode ser muito grande para você pensar em fazer agora, mas lá no treinamento eu te mostro o caminho de como que você pode aprender a aceitar uma emoção. Depois que você der o passo da aceitação, você vai investigar a ansiedade, esse movimento de você entender quais as razões, por que você está sentindo o que você está sentindo, por que você está pensando o que você está pensando. E aí, o nosso destino final é a gente entrar em contato com as nossas grandes dores emocionais, com as nossas feridas emocionais, com a percepção que você tem de você mesmo. Porque não é por acaso que você tem dúvida de que você é capaz de pagar suas contas. O que aconteceu lá atrás, na sua infância, que está conectado com esse momento da sua vida? Como que você se vê? Você se vê como pouco, como insuficiente, como incompetente? Qual é a sua crença de identidade que te coloca essa dúvida? E mais do que dúvida, que te coloca essa certeza de que você não é capaz de pagar suas contas. Feito isso, você vai dar o último passo da expansão de consciência, que é desidentificar dessa emoção. Porque identificar é a gente usar o verbo ser, é a gente dizer, eu sou ansiosa. Quantas vezes eu escutei isso no meu escritório? As pessoas se identificam, definem a sua natureza como as emoções. Então aquilo que a gente sente é a nossa natureza. E eu te digo,
Não é. Você é muito mais do que as suas emoções. Só que nesse momento você se limita, se restringe, se vê pequena como uma emoção. E a partir desse lugar, é essa emoção, é a ansiedade que passa a comandar a sua vida. Feito esse passo da expansão de consciência, o próximo momento é você se preparar para mudar essa identidade, para cuidar da sua ferida emocional. E como que você faz isso? Aprendendo os atributos da mente neoevolutiva, que é um conceito que eu trago, que é novo. Provavelmente você não vai encontrar em nenhum livro esse termo, que daí a gente vai sair da mente biocatastrófica, que também é um termo que eu criei para designar a mente estressada, a mente que produz ansiedade, que produz indignação, raiva, tristeza e medo. E daí nesse lugar você vai preparar a sua mente. Preparar a sua mente para quê? Para se ver diferente. Para você conseguir desapegar desse conceito seu de que você é ansiosa, eu sou ansiosa, que vem há muito tempo te definindo, e você criar um novo conceito a respeito de você mesmo. Você se vê de uma outra forma, que é criando um novo repertório. E não adianta você vir com um contra-pensamento. Você precisa acessar informações ou aprender a construir informações que façam sentido para você. Toda essa jornada é um caminho que você vai precisar de tempo para fazer, para se entregar. Não tem como aqui nesse espaço que eu estou compartilhando agora com você, te dar uma resposta pronta e acabada. Te dar um remedinho, porque essa jornada não é um remédio. Ela é um caminho de transformação que você vai fazendo aos poucos no seu dia a dia. Assim, para você que está querendo um remédio, uma resposta pronta, eu não tenho. Essa jornada não é para você. E está tudo certo, e está tudo bem. Esse treinamento é para quem quer aprender a fazer essa jornada de transformação, que é um treinamento online. Por que um treinamento? Porque nesse treinamento eu mostro toda a jornada, o começo, o meio e o fim dela. O que é difícil de acontecer nas sessões individuais. E eu sinto que o cliente do trabalho individual muitas vezes não consegue compreender a grandeza dessa jornada. E você que vai fazer esse treinamento, você vai conseguir perceber e ver toda essa jornada. E mais do que ver, você vai conseguir colocar essa jornada em prática, o seu começo, meio e fim. Conforme você for precisando e sem depender de ninguém, sem depender de eu estar tão perto de você em todos os passos, sem depender de mim. E você passar a conectar com você e conseguir dar as respostas à medida que você precisar. E não precisar esperar uma sessão de coach para você ficar bem. Então, a qualquer momento, você vai conseguir ficar bem, porque você vai ter essa jornada nas suas mãos. E por que online, Patrícia? Porque o online você vai poder acessar de qualquer lugar, de onde você quiser, porque você vai poder repetir quantas aulas você quiser. Então agora eu estou aqui para te oferecer esse treinamento, a jornada Eu Fico Bem. E só mais uma coisinha. O treinamento online você pode colocar na velocidade que você gosta de escutar. Então se você acha que eu falo muito rápido, você pode diminuir a velocidade. Ou se você acha que eu falo muito devagar, você pode aumentar. E isso te dá um conforto muito grande na hora que você vai fazer esse treinamento. E o que é melhor é que esse material está prontinho para você. Eu já gravei os 14 módulos desse treinamento. Então, quando você fizer parte da segunda turma da Jornada Eu Fico Bem, você vai encontrar os 14 módulos disponíveis para você. E nesses módulos você vai encontrar a parte teórica e os exercícios, as atividades que você vai colocar em prática no seu dia a dia. Porque de nada adianta você ter a teoria, você compreender, se você não usar. Porque é a ação que traz a transformação. Então, o que eu quero é que você use e abuse desse conhecimento no seu dia a dia. E esses 14 passos dão conta dos 3 momentos da jornada Eu Fico Bem. O primeiro momento, que é a expansão de consciência, você vai aprender
a reconhecer, a aceitar, a investigar e não se identificar com as suas emoções e os seus pensamentos. Então você vai aprender no primeiro módulo a ser a sua observadora. Depois, no segundo, você vai aprender que emoção é pura lógica. No terceiro módulo da expansão de consciência, você vai fazer a investigação, que é aquele momento que você vai chegar nas suas dores mais profundas, que você vai se compreender, para lá no final entender que a autoimagem é tudo. Assim, a gente fecha o primeiro momento, que é a expansão de consciência. Depois a gente está pronto para o segundo momento da jornada Eu Fico Bem, que é você aprender a preparar a sua mente. Nesse momento você vai dar mais 3 passos. E na preparação mental, o primeiro passo é você aprender a respeito dos atributos da postura mental. Depois você vai aprender a renunciar os velhos padrões mentais, a deixar de usar os velhos caminhos neurais, para depois aprender a blindar a sua mente. Impedir que tanto o ambiente interno como o ambiente externo conduzam a sua vida para destinos indesejados. Depois disso, você está pronta para positivar o seu diálogo interno. Nesse momento, a gente vai trabalhar as questões objetivas e subjetivas. Você vai aprender a respeito de planejamento, de objetivos, de acompanhar os seus objetivos. E finalmente você vai aprender a criar novos repertórios para você lidar com o medo, com a raiva e com a tristeza. E quando a gente trabalha pela criação de novos repertórios, a gente olha para os 8 aspectos da informação. A gente cuida do nosso sistema de crenças, das evidências, das metáforas, das imagens, porque o tempo inteiro a gente está conversando com a gente a partir dessas informações. A gente cuida do nosso vocabulário, das perguntas que a gente fica fazendo o tempo inteiro para a gente. E finalmente a gente cuida também das regras e dos comandos que a gente se dá. Feito isso, a gente completou toda a jornada. Eu sei que deve estar passando assim pela sua cabecinha. Nossa, esse treinamento é caro demais, eu não vou conseguir fazer esse treinamento. E sei também que você está querendo muito fazer esse treinamento. E a resposta que eu tenho para você nesse lugar é que uma das coisas que eu mais escutei no meu escritório, quando os clientes iam pagar as sessões, é que, nossa, Patrícia, coach é muito barato. E todo mundo tinha que ter acesso a esse conhecimento. E foi um dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida. E sabe por que elas falavam isso para mim? Porque não tem preço a gente ficar bem. Olha para trás e veja quanto tempo que você vem ficando mal, o preço alto que você está pagando na sua vida por estar mal, o quanto você está deixando de alcançar os objetivos que você tanto quer, ou construir a vida que você quer, ou simplesmente de ficar bem mesmo. Eu acredito que você tenha pago já um valor mais do que suficiente. E mais, se você olhar para frente, para daqui 1, 2 anos, se você permanecer aonde você está, o preço vai ficar ainda maior. E não só esse custo emocional, esse custo que muitas vezes a gente não consegue transformar em valor, mas também o preço financeiro. Eu te digo que o preço financeiro, quanto você vai pagar por esse treinamento, é um dos grandes benefícios de eu ter transformado esse treinamento em online. Porque o processo de coaching ficou muito mais acessível com o treinamento online. Para você ter uma ideia, o pacote de 10 sessões hoje de coaching varia entre R$ 3.500 e R$ 5.000. Se você for fazer também um acompanhamento de terapias tradicionais, um ano de terapia tradicional não sai por menos de R$ 5.000. E para facilitar ainda mais para você, você vai poder pagar esse treinamento parcelado no seu cartão de crédito. Você vai poder dividir em 6 vezes sem juros. Ah, Patrícia, eu não tenho cartão de crédito. Você tem a opção do boleto bancário. Também em 6 parcelas sem juros. São 6 parcelas de R$ 149. O preço desse treinamento é R$ 896. E para eu te mostrar que eu quero você bem nesse treinamento, você inteira nesse treinamento, você vai ter 15 dias para testar esse treinamento. E se você não gostar, você vai ter o seu dinheiro de volta, integralmente de volta. Porque o que eu quero, o que eu mais desejo, são pessoas que realmente vão fazer essa jornada junto comigo. Então eu vou usar uma máxima aqui. Vai lá, experimenta. Se você não gostar, você devolve. Você vai ter o seu dinheiro de volta.
E além disso tudo que eu já te apresentei desse treinamento, como bônus, você poderá participar da comunidade Eu Fico Bem. Nessa comunidade, você vai ter um espaço aberto para compartilhar suas experiências, para você tirar dúvidas, para você conversar com outras pessoas que estão no mesmo momento que você na sua vida. E além disso, você vai ter o apoio também dessa comunidade, porque muitas vezes, quando a gente muda, a gente é muito criticado, a gente é muito julgado. E é difícil a gente sozinha bancar essa mudança. Então essa comunidade, ela cria uma estrutura de apoio onde a gente consegue fazer juntas essa mudança, essa transformação, começar a ver a vida de um outro lugar. E mais uma coisa, essa comunidade, ela é exclusiva para quem é aluno da segunda turma da jornada Eu Fico Bem. E se você realmente está comprometida em fazer essa jornada, em fazer essa grande transformação na sua vida, eu tenho um bônus especial para você. E esse bônus é uma mentoria em grupo que eu vou fazer uma vez por semana ao longo de 4 meses. E nessa mentoria eu vou trabalhar com vocês um módulo do curso por semana. Lá eu vou dar a mão para vocês, eu vou conversar diretamente com você, a partir de onde você está e liberando você das suas dificuldades com relação àquele módulo. E nessa mentoria eu vou conseguir acompanhar você de perto, acompanhar a sua dúvida, a sua evolução, ou seja, a sua jornada Eu Fico Bem. E eu escolhi fazer essa mentoria em 4 meses porque fazendo um módulo por semana, você levará 4 meses para finalizar a jornada. Então é o tempo necessário de apoio que você vai precisar. Aqui é para te dar o suporte necessário para esses 4 meses e para você se sentir motivada a fazer nesse tempo. Caso contrário, muitas vezes a gente sempre vai deixando para depois. E esse bônus especial é um prêmio para quem realmente está interessado em fazer essa jornada. Por isso que ele acaba hoje à meia-noite. Lembrando que as inscrições da segunda turma da jornada Eu Fico Bem já estão abertas e se encerram na sexta-feira, dia 5 de fevereiro, à meia-noite. Só mais uma coisinha para te orientar na sua inscrição. No momento que você clicar no botão Faça sua inscrição, você vai ser levada para uma página de compra do Hotmart, que é onde você vai realizar a sua compra. E o Hotmart é um site onde estão todas as aulas do curso. E quando você fizer a sua inscrição, você vai receber um e-mail com todas as instruções de como acessar o curso. O que é importante é que você vai estar pronto e o curso também vai estar pronto para você. Então vai lá e faça a sua inscrição. E eu estarei lá te esperando. Um grande beijo.